Pedro trabalhava como técnico de áudio em uma pequena produtora. Seu serviço era simples: restaurar gravações antigas, limpar ruídos, melhorar vozes quase apagadas pelo tempo. Na maioria das vezes, eram fitas de família, entrevistas esquecidas ou registros sem importância. Até o dia em que uma caixa sem remetente apareceu em sua mesa. Dentro havia apenas uma fita cassete antiga, sem rótulo, sem data, sem qualquer identificação. O plástico estava amarelado e a fita parecia já ter sido reproduzida dezenas de vezes. Junto dela, apenas um bilhete escrito à mão: "Não escute sozinho." Pedro riu. Achou que fosse uma brincadeira de algum colega. Colocou a fita na gaveta e seguiu o dia. Mas algo o incomodava. A curiosidade crescia como um peso no peito. No fim do expediente, quando o estúdio já estava vazio, ele voltou à fita. Pensou em chamar alguém para ouvir junto, mas decidiu que era exagero. Colocou os fones, ajustou o volume e apertou o play. No início, apenas estática. Um chiado baixo, constante. Depois, um som distante, como o vento passando por um corredor estreito. Pedro ajustou os níveis. Aos poucos, percebeu algo por trás do ruído. Respiração. Não era microfonia. Era alguém respirando perto do gravador. Uma respiração lenta, profunda, como se a pessoa soubesse que estava sendo ouvida. Então uma voz surgiu. Baixa, trêmula. Se você está ouvindo isso, já é tarde. Pedro sentiu um arrepio percorrer a espinha. A voz parecia próxima demais, íntima demais, como se estivesse sussurrando direto em seu ouvido. Ele pausou a fita, respirou fundo e riu de nervoso. Provavelmente o áudio encenado. Pisou. Apertou o play novamente. A voz continuou, agora mais clara. Ele aprendeu a se esconder nos sons. No fundo, onde ninguém presta atenção. Pedro franziu a testa. Começou a notar algo estranho. Por trás da voz principal, existia outro som. Muito baixo, um sussurro quase imperceptível, repetitivo, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Quanto mais ele tentava limpar o áudio, mais os sussurros ficavam claros. E então, no meio da gravação, a voz disse algo que fez Pedro tirar os fones imediatamente. Disse o nome dele. Não parecia coincidência. Não era alguém com nome parecido. Era exatamente o seu nome, pronunciado da mesma forma que sua mãe costumava chamar. Pedro ficou alguns minutos parado, encarando o gravador. Tentou se convencer de que aquilo era fruto do cansaço. Colocou os fones novamente, com o coração acelerado. A gravação continuava. Ele escuta quando você escuta. Os sussurros ao fundo começaram a ganhar forma. Já não eram apenas ruídos. Eram palavras desconexas. Fragmentos de frases. Algumas em idiomas que Pedro não reconhecia. Outras, em português. Frases como: "Não desligue", "mais perto", "escute tudo". Pedro tentou parar a fita, mas o botão de pausa não respondeu. O gravador parecia travado. A respiração no áudio ficou mais rápida. A voz principal começou a falhar, como se estivesse desesperada. Se você ouvir até o fim, ele vai saber que você existe. As luzes do estúdio piscaram. O som nos fones aumentou sozinho, atingindo um volume desconfortável. Pedro arrancou os fones da cabeça, mas o som continuou. Não vinha mais do gravador. Vinha do estúdio, das paredes, dos corredores vazios. Sussurros surgiram de todos os lados, repetindo as mesmas palavras da gravação. Pedro se levantou, sentindo as pernas fracas. Tentou correr até a porta, mas o chão parecia distante demais, como se o espaço estivesse se alongando. A fita começou a tocar sozinha novamente. Agora, a voz já não parecia a mesma. Estava mais próxima, mais satisfeita. Você ouviu. Agora ele pode ouvir você. Pedro sentiu algo quente escorrer de seus ouvidos. Sangue pingou no chão. Os sussurros se transformaram em uma única voz, profunda, ecoando dentro de sua cabeça. Não vinha de fora, vinha de dentro. No dia seguinte, encontraram o estúdio vazio. O gravador estava ligado, reproduzindo apenas estática. Nenhum sinal de Pedro. Nenhuma câmera registrou sua saída. A fita cassete desapareceu.
Semanas depois, outra caixa sem remetente apareceu em outro estúdio, em outra cidade. Dentro, uma fita antiga e um bilhete escrito à mão. Não escute sozinho. E, se você prestar atenção ao fundo da gravação, entre os ruídos e sussurros, é possível ouvir uma nova voz. Uma voz que implora, usando o nome de quem está ouvindo.